Olá, pessoal! Vamos estudar nossa última unidade, a 7, falando sobre os Estados Unidos no século XIX. O objetivo é conhecer a ascensão dos Estados Unidos como uma hiperpotência, ou seja, uma grande potência. Eu sou a professora Laiane, vamos lá? A expansão territorial, a marcha para o oeste. No início do século XIX, após um processo de independência e da aprovação da Constituição que oficializava os Estados Unidos como um país, o presidente George Washington começou a incentivar a colonização das terras que estavam na faixa oeste do país, com a intenção de obter vantagens econômicas e políticas através da expansão territorial. Esse processo ele foi chamado de Marcha do Oeste, ou Marcha para o Oeste. Para atrair os interesses das pessoas, o governo americano ele passou a oferecer terras a preços baixíssimos para quem se aventurasse. E assim, uma onda de imigrantes, principalmente os irlandeses, os alemães e os ingleses, eles vão se aventurar a explorar o interior do continente americano. Para ampliar ainda mais sua expansão territorial, os Estados Unidos ele vai se apossar de grandes porções territoriais, seja por meio de acordos diplomáticos ou também por meio de guerras. Com um amplo espaço geográfico para se desenvolver, que ia desde o Oceano Atlântico até o Pacífico, a marcha para o oeste se acentuou mais ainda, sem contar ainda que foram descobertas reservas auríferas na região onde hoje é a Califórnia. Após a morte de inúmeros indígenas nativos que não queriam ceder suas terras para os desbravadores, os Estados Unidos ele vai se consolidar como uma nação geográfica e estratégica. Esse processo de expansão dos Estados Unidos desdobrou-se em duas fases distintas. A primeira foi a Marcha para o Oeste, que se deu de 1803 até 1863, e a segunda vai ser a Era do Imperialismo, de 1898 até 1914. A Marcha para o Oeste ela realizou-se basicamente de três maneiras: ou por compras, ou por negociação, ou por meio também de guerras. Nessas guerras, os norte-americanos venceram a guerra contra o México, que perdeu para seu vizinho 50% do seu território original, o Texas, o Novo México e também a Califórnia. Os mexicanos eles foram obrigados a ceder aos americanos 2 milhões de quilômetros quadrados. As principais consequências da migração para o oeste foi o grande crescimento demográfico, aumentou mais ou menos de 9 milhões até para 40 milhões de habitantes em 1870. A gente também vai ter um grande desenvolvimento econômico e a mudança social. A sociedade norte-americana ela passou também por várias transformações. No norte do país surgiu uma rica burguesia industrial e também comercial, além de uma classe operária numerosa e bem organizada. No oeste, formou-se uma próspera classe de pequenos e médios proprietários de terra ligados à agricultura e também à pecuária. E no sul, apareceu uma poderosa aristocracia rural. Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão nos Estados Unidos teve início no dia 12 de abril de 1861 e foi um conflito muito importante, uma das mais importantes da história dos Estados Unidos. Essa guerra civil foi marcada pelas diferenças políticas e econômicas entre a região norte, que era mais industrializada, e a região sul, que era baseado em uma economia mais agrária. O norte era comandado pela burguesia industrial e defendia um protecionismo alfandegário, por não conseguir competir com os preços dos produtos ingleses de qualidade superior. Já o sul, que tinha uma base da economia agrária, era comandada por uma aristocracia que defendia a liberdade do comércio, preferindo comprar os produtos da Inglaterra, já que a economia protecionista tornava a região dependente das regiões do norte.
O início do conflito ele vai acontecer devido à questão também da escravidão. Eu já falei isso para vocês, lembrando que o pessoal do norte, eles tinham uma mão de obra livre, já o sul utilizava muito a mão de obra escrava. E passou a ser discutida também no âmbito político dentro do Congresso, criando blocos claramente distintos entre escravagistas e abolicionistas. Por ocasião da época da expansão para o oeste e de uma expansão na indústria, os representantes do norte, eles eram abolicionistas. Isso é muito importante, porque eles tinham um interesse em um crescimento de um mercado consumidor. E escravos, eles não recebem salários, então eles não consomem. Ao mesmo tempo, também, eles queriam obter uma mão de obra barata. Ou seja, pagar poucos salários, mas aqueles assalariados que recebiam poucos, eles seriam consumidores. Eles precisavam consumir para sobreviver. E já o sul, eles se beneficiavam muito com o lucro dos preços dos escravos. O estopim para a guerra foi a eleição em 1860 de Abraham Lincoln pelo Partido Republicano, representando a região do norte. Temendo uma reação que o presidente eleito adotasse medidas contrárias aos seus interesses, os estados do sul eles vão romper com a União, formando os Estados Confederados da América, em 8 de fevereiro de 1861. A liderança desse movimento vai se dar na Carolina do Sul, a qual se agregavam a Virgínia, a Carolina do Norte, Geórgia e Mississippi e Flórida. A Batalha da Guerra de Secessão. O ataque feito a uma guarnição federal do novo estado em 12 de abril do mesmo ano foi o início da guerra entre as duas partes que lutaram com forças extremamente desiguais. Enquanto o norte contou com o apoio de 25 estados e de uma população de mais ou menos 22 milhões de habitantes, o sul teve o suporte de apenas 11 estados e de uma população de 9 milhões de habitantes. Milhões de homens foram mobilizados durante esse conflito e cerca de 2,5 milhões de pessoas participaram diretamente desse conflito. E eles usaram telégrafos, ferrovias, trincheiras e um forte armamento. A guerra foi sangrenta. A gente teve de um lado os Yankees, como eram chamados os federalistas do norte, e confederados enfrentaram-se em inúmeras batalhas. Os primeiros desejavam manter a união, enquanto os sulistas almejavam a independência, se tornar independente dos Estados Unidos. O norte, porém, dotado de indústrias que se converteram em fábricas de armamento, estava melhor preparado para o combate e venceu boa parte dessas batalhas. Os sulistas chegaram a convocar escravos para lutar contra os Yankees. Ao final deste conflito, os Estados Unidos contavam com 600 mil mortos e a devastação dos Estados do Sul, que se enfraqueceu economicamente e politicamente, ao mesmo tempo em que se consolidava a hegemonia do Norte. Com isso, triunfa o espírito capitalista e burguês, garantindo um crescimento econômico norte-americano. Em pouco tempo, os Estados Unidos converteu-se em uma potência econômica do mundo capitalista. Aqui tem um filme, uma indicação de um filme muito bom, que eu já assisti várias vezes e indico para vocês, para a gente compreender mais ou menos como se dava o processo de escravidão nos Estados Unidos. São 12 anos de escravidão e ele venceu 3 Oscars, um como melhor filme, melhor roteiro e melhor atriz coadjuvante. Com o fim dessa guerra, nos Estados Unidos, consolidou-se a tendência ao desenvolvimento econômico no país. Mais uma vez, a imigração garantiu um significativo aumento da população, que passou de 30 milhões em 1865 para 90 milhões em 1914. A prosperidade econômica assegurada por um mercado interno, integrante e forte não tardou. Doutrina Monroe pode ser considerada um conjunto de preceitos da diplomacia dos Estados Unidos em relação aos interesses europeus pelas nações do continente americano. Com efeito, foi anunciado em 2 de dezembro de 1823, o Congresso norte-americano
pelo então presidente James Monroe, que governou o país entre 1817 até 1825. Por conseguinte, essa declaração pode ser considerada como o princípio basilar da política pan-americana estadunidense. Objetivos e preceitos. Basicamente, a doutrina Monroe se resumia ao não estabelecimento de novas colônias na América, a não intromissão europeia em assuntos internos dos países americanos e, em contrapartida, na não intervenção estadunidense em assuntos e conflitos dos países europeus. Por sua vez, a declaração do presidente Monroe foi uma ameaça à Santa Aliança, que era a união entre os países monarquistas, tanto a Áustria, a Rússia e a França, fundada em 1815 pelo Congresso de Viena. Pelos monarcas europeus liderados pelo rei espanhol Fernando VII e com claros interesses de recolonização da América. É fato histórico que os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a independência dos países na América Espanhola e Portuguesa e ser colocado como defensores das nações recém-emancipadas. Princípios da Declaração. As várias passagens do discurso proferido por 2 de dezembro de 1823 no Congresso norte-americano pelo presidente James Monroe se resumia na máxima América para os americanos. Além disso, tinham como sistema político das potências aliadas essencialmente diverso e esse respeito do sistema político da América. Consideraríamos como perigosa para nossa paz a segurança qualquer tentativa de sua parte para estender seu sistema a qualquer parcela desse hemisfério. Nunca intervir nos negócios internos de qualquer potência europeia, sem distinção às justas reclamações de todas as potências, mas sem tolerar também ofensas de nenhuma. Roosevelt e o imperialismo. Em 1903, o governo dos Estados Unidos vai provocar a separação entre o Panamá e a Colômbia para obter o controle da zona do canal, que liga o Atlântico ao Pacífico. A abertura do canal do Panamá entre 1906 e 1914 estabeleceu a ligação interoceânica entre as costas oeste e leste dos Estados Unidos. A penetração econômica nos países da América Latina deu início a uma nova etapa da política externa norte-americana. E todas essas condições influenciaram para que hoje os Estados Unidos seja a grande potência que ela é hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima!